Boa noite. Estamos aqui para falar mais um pouquinho da palavra de Deus, né? Que me chamou bastante atenção foi aqui no livro de Mateus, capítulo 9, do versículo 9 ao 13, que vai nos fazer refletir sobre algumas decisões, algumas coisas nas nossas vidas. Diz assim: Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse: Siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia e não sacrifício, pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. O primeiro ponto aqui é o chamado de Mateus, né? Quando Jesus chamou Mateus para seguir ele, Mateus ele não pensou. Ele não pensou duas vezes, ele não pensou assim, não, Jesus, eu vou pensar, amanhã eu dou a resposta, né? E o que é que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes recebemos convite para ir no culto e muitas vezes a gente bota muitos obstáculos para ir no culto. A gente fala, não, hoje não, próximo domingo eu vou. Ah, não, hoje eu não vou no culto de quinta, não vou no culto de terça, que essa oração não vou não, vou na quinta. Pois bem, mas se Jesus chegasse para nós e chamasse, será se nós ia falar assim para Jesus? Não, Senhor, não vou agora não. Amanhã eu vou. Não, né? Se Jesus voltasse, todo mundo ia querer ir logo com ele, não é verdade? Ninguém ia parar para pensar duas vezes. Acho muito difícil, né? E, e então é isso. O primeiro ponto aqui, temos dois pontos. O primeiro ponto é que não devemos deixar as coisas de Deus para amanhã. Temos que fazer hoje. Principalmente quando é para seguir Ele, né? Porque cada dia que se passa, eu creio que a vinda de Jesus está mais próxima. Porque está acontecendo coisas impressionantes, né? Então, não vamos deixar para amanhã, para ir buscar o reino de Deus amanhã. Vamos buscar o mais depressa que podemos, não é verdade? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto aqui é os fariseus, eles questionavam e perseguiam Jesus em tudo que Jesus fazia, né? E quando ele viu Jesus ali sentado com os publicanos, pecadores, né? Eles questionaram isso. Por que que o mestre de vocês, né? O mestre está sentado com pecadores, publicanos que naquela época era cobrador de impostos. Mateus era um cobrador de impostos, mas ele se arrependeu, né? Ele se arrependeu, ele seguiu Jesus, ele deixou de ser um publicano e se arrependeu e seguiu a Jesus. E aí os mestres não, os fariseus, eles questionaram, né? Os discípulos de Jesus, perguntando como que pode o mestre de vocês seguir, seguir não, comer com publicanos e pecadores. Mas Jesus, ele disse assim: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Então, não é os que têm saúde que precisam de médico. Não é os justos,
Não são os justos que Jesus veio, que precisa de Jesus. Os que precisam de Jesus somos nós, pecadores. Até porque, se a gente não tivesse pecados, por que motivo que Jesus teria vindo na Terra? Né? Jesus pagou um preço alto pelos nossos pecados. Né? Então, Jesus ele veio para curar, para transformar, né? Para perdoar. Né? E como ele mesmo diz, né? Se eu não tenho uma doença, para que eu vou no médico? Eu não preciso ir no médico, não é verdade? Se eu tô bem, então não vou no médico, né? E tem muita gente que acha que não precisa de Jesus. Precisamos, meus queridos, precisamos. Ah, mas eu faço tudo certo, eu pago o dízimo, eu faço minha oração, eu não vou na igreja não, mas eu leio a Bíblia, faço minha oração, então creio que eu estou salvo. Não, não, não é bem assim não. Né? As coisas não são pela aí não. Mas é quando nós admitimos que temos pecados, Jesus ele pode transformar as nossas vidas, né? Então, todos nós somos sim pecadores e precisamos do amor de Jesus. Então, o segundo ponto é esse. Jesus ele veio para perdoar os nossos pecados e para nos perdoar os nossos pecados e para nos salvar, como ele mesmo diz. Essa é a palavra de hoje. Gostou? Deixe o seu joinha e fiquem atentos para o segundo vídeo.